sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Muita variação. E eu acho que você facilita para que os jogadores de meio de campo do Flamengo tenham um pouco mais de suporte. Então eu estou pensando uma coisa, o Flamengo vai pegar, sei lá, um time muito mais fraco no Campeonato Brasileiro. Né? E vai pegar o Mirassol no Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao Mirassol. Aí dá para você fazer um jogo mais agressivo, etc. O Mirassol provavelmente num jogo desse atua no contra-ataque. Mas de repente pega um Palmeiras muito forte, encaixado ali com o Estevão, né? De repente o Felipe Anderson começa a jogar bem, né? Vem o Facundo voando, o Palmeiras traz um centroavante, tem o Andrés. Cara, você precisa de um outro tipo de disputa de jogo. E aí eu acho que você tem alternativas. E tem um cara como o Danilo, um pouco mais aberto, como um zagueiro lateral, ajuda muito os seus jogadores de meio campo a trabalharem com um pouco mais de tranquilidade. Até porque também tem o encaixe de posicionamento e nós estamos falando de jogadores muito inteligentes. O Danilo vem de um futebol muito tático, muito inteligente, onde se marca como em poucos lugares do mundo. Antigamente eram os mestres da marcação, os italianos. Hoje em dia há outros que fazem muito bem, mas ali o jogo é muito tático e o italiano gosta de tática. E os técnicos italianos são bons técnicos e a imprensa discute tática e a torcida gosta de tática. Então... Até cara, na mão, né? Na mão eles falam pra lá, pra cá. A baita contratação, se vier. A não ser que seja muito mal fisicamente. Posso só aproveitar? Mal fisicamente? Muito mal. Se estiver razoável no ponto de vista, ajuda, compõe o elenco e vai ser útil. Só pra sair um pouquinho desse... Mandar um abraço pro meu amigo Nasal. Tá fazendo... Nasal? É, Nasal. Calma aí. É nasal por quê? É porque, assim, o corpo não acompanhou o crescimento do nariz dele. Ah, entendi. Mas não é Pinóquio, não, né? Não, Nasal. Nasal? Tá fazendo aniversário hoje da minha idade. Parabéns pro Nasal. Jogamos quantos anos o Nasal? A mesma idade que eu, 48. 49, eu já falei 49. Nós jogamos juntos dos 6 anos de idade até os 16. Meu irmão jogou com o irmão dele, com o Luizinho também, a vida inteira. Então, um beijão no seu coração, Nasal, feliz aniversário, vai com calma. Não respira fundo não, né? Vai com calma aí. Não respira fundo não, vai dar problema. Um abração aqui, ele falou que hoje tem um churrasquinho lá e tal. Tá te convidando. A minha inocência, eu achei que fosse sobrenome... Não tem isso. Com Zé ali. Quantos anos você tá nesse programa? Quantos anos você já tá nesse programa? Alguns meses. Alguns meses já, né? Você já não sacou ainda que não tem bondade aqui? Não, Não, tem depende de quem. Não, depende de quem. Depende de quem. Não vem com esse papinho, não. Quem? Quem é o bonzinho da mesa? Você? Eu não faço nada. Muito bonzinho. Muito bonzinho. Muito. Aliás, a gente foi viajar junto com o Eduardo de Menezes. É o mais carioca da mesa? Perceba quando o Birner vai pagar de bonzinho, ele dá uma sacaneada no Pedro Ivo. Eu sou seu fã. Esse é o clima do programa. Você recebeu... Quem é bobo? Trabalhar na Pia TV. Você sabia que o... É sério, ele falou Sabia que o Bobu deu um prêmio ao melhor jornalista da mesa, né? Foi pro Vitor Birner, né? Eu sou tricampeão ao concurso do troféu diferenciado. Você engana quem é bobo. Pessoal de paz. Porque eles têm muito em comum. Ele conversa mole. Ele vem aqui pra dar uma cutucada. Você tá quieto, sossegado ali, pra essa bola do Danilo. Você tá ali, ó. Que cutucada. Como o cara que tá aí. Ele fala Danilo, te colocaram aqui pra cutucar? Desconfio que sim, né? Então tá bom. É a dinâmica de grupo aqui. Você não vale nada. Eu sou seu fã, você sabe disso. Tá pior ainda. Mas gosto mais da sua esposa e da sua mãe. Fã ou hater? Gosto. Peraí. Vocês são suas inspirações. Você é. Isso, gente. Melhore suas referências. Não quero ser seu fã, não. Toda Marlucia. A gente vai falar... Deixa minha mãe fora. O Bobo nunca se referiu à sua esposa. Nunca se referiu à sua esposa. Ele não pode. Brincadeira. A gente vai voltar a falar de Danilo? Eu tô com essa vontade, eu tenho esse desejo no meu coração de falar um pouco de futebol, embora eu saiba que não é um assunto principal. Inclusive, a audiência sobe quando a gente não fala de futebol. Às vezes, eu tô vendo o programa, aí eu vejo no grupo lá a audiência subindo, quando vocês não estão falando de futebol, vocês estão falando nada com nada que a audiência sobe. Por isso que eu sou contra a gente ficar muito tempo aqui falando de futebol, mas tem que falar porque tem essa história do Danilo, né? E aí, vamos lá. Fabrício Bruno foi embora porque o Flamengo quis. O Felipe Luiz foi lá, olhos nos olhos, ok. O Fabrício queria sair, né? Não é? E o Felipe Luiz não ia aproveitá-lo. O Davi Luiz foi embora porque o Flamengo quis. Aí o Flamengo fica com o Léo Pereira, Léo Ortiz. Por isso que acho que ele veio para ser zagueiro. Então, jogou com o menino da base agora contra o São Paulo, me fugiu. Carboneiro.
vindo o Danilo, supre essa necessidade de zagueiro? Ele vem para ser o zagueiro? Ou o Flamengo ainda vai precisar olhar o mercado atrás dessa peça? Não, acho que no momento agora que eu estou falando da janela, estamos caminhando para o final de janeiro, o Flamengo promete ter uma outra janela um pouco mais robusta antes do Mundial. Se você está investindo menos, investindo, sabe, de uma forma diferente do que foram as outras janelas daquele Flamengo, comprava todo mundo, gulosão no mercado, você está trazendo um cara que quer atuar como zagueiro e que não adianta. Se você precisar, ele vai ter a função, ele vai conseguir fazer uma função de lateral. Um dia que você precisa de um cara que segura um pouco mais, não necessariamente. Não adianta querer achar que vai trazer o Danilo para fazer de zagueiro e de lateral, porque um dia você vai ter ele apoiando. Ele não é mais esse jogador. Eu acho que ele vem para ser zagueiro, eventualmente. Vai ser zagueiro, e se precisar fazer uma composição de lateral, uma linha de 4 para se defender, ele vai estar por ali. Então, se um cara dessa idade, que ainda tem a entregar, dessa qualidade, ele não tem qualidade, é bom lembrar. Você pode não achar que ele é o titular da seleção, que ele é o capitão da seleção, que ele tem que estar sempre colocado. Qualidade o Danilo tem. Para futebol brasileiro, então, tem gente que nem de seleção é festejado aqui como craque. Então, acho que supre bem. Você não precisa ir atrás de outro nome, William. Sabe? Porque tem que fazer 4, 5 reposições de zagueiro. A janela não vale investir no Vitão. Quais são os zagueiros à disposição hoje? Não vale investir no Vitão ainda, do Inter? Vale mas muito. Me parece que são duas coisas distintas. Não sei se o Inter quer vender, né? Porque o Inter já bateu a porta. O Danilo viria e você investiria no Vitão. São coisas distintas. Isso, exatamente. Você investe no Vitão com uma possibilidade grande de ali na frente você ter um retorno financeiro também. Isso. Vitão tem 24. Vai fazer 25 ele é agora muito em jovem. fevereiro. Ele tem ainda uma projeção. Pode não ser para o mercado principal na Europa, mas tem outros clubes que talvez ele pudesse ir e te compensasse financeiramente. Eu acho que são movimentos diferentes de mercado. O Danilo talvez seja uma oportunidade de você qualificar o seu elenco, olhando para o que você tem hoje e para possíveis cenários, como disse o Birner, né? Se você ganha repertório do que fazer ali, quando você quiser mudar taticamente o seu elenco, e me parece, o seu grupo, me parece que essa é a característica do Felipe Luiz. Quando ele precisa mexer, porque ele olha para o adversário e sabe que a postura tem que ser diferente do seu time, ele vai mexendo as peças. É diferente. Chegou a montar linha de 5 ano passado. É diferente o movimento. Agora, eu quero entender o que tem hoje disponível no Flamengo de zagueiros. São 2 titulares, que é o Léo Ortiz. Falei Carboneira, Carbônio, viu? Carboneira, quase. Você tem o Léo Ortiz, o outro Léo. Quem mais à disposição? Saiu o Davi Luiz, Vitão, Danilo, e saiu o Fabrício Bruno. Jovens. Vitão, Danilo. Aí você tem o Carbônio, você tem o Cleiton. Então, Cleiton, né? Que entrou também. Então Mas você tem alguns jogadores jovens que você pode projetar e você precisa ter uma chave de segurança. Para futebol brasileiro, você está mais do que bem servido. Claro que está. Léo, Danilo, Vitão. Se vier da base, Vitão é uma coisa mais complicada. Ô, louco. Tá bom, né? Não, acho que tá ótimo. Mas entendendo isso, a função dele não vai ser... ele vai entrar no lugar do Wesley e vai render... Não, é diferente a característica e o que ele entrega hoje é diferente do que ele entregava quando ele surgiu na carreira. É outra situação. Mas mesmo assim ele te entrega... Tecnicamente ele te ajuda na composição defensiva. Então, mas ele te entrega o que a gente está falando, na composição defensiva em 2 aspectos. Ele pode ser o zagueiro, ele pode ser esse lateral que não vai subir muito, mas que vai abrir uma possibilidade para o mesmo lado ali na frente. Quer dizer, o que é curioso que a gente vê assim, sendo montado nesse time do Flamengo são assim, jogadores com várias características. Vários jogadores versáteis. Entendeu? Vários. Porque é de acordo com o seu treinador. Exatamente. O Flamengo está montando, os jogadores já estão lá, né? Mas jogadores estão sendo potencializados e um olhar para os que chegam, para jogadores que possam te entregar. Quando chegou o Léo Ortiz, que ainda foi na época do Tite, a gente já viu que o Léo Ortiz já entregou 2 coisas. Ele é zagueiro e ele é volante. O Tite gosta de jogadores que fazem e ele foi até muito bem como volante e talvez até melhor como zagueiro, e isso não é porque ele foi mal como zagueiro, não, né? Aí você tem o Danilo com essa característica, aí você tem o Alex Bobol, o meio do Flamengo é recheado, e daqui a pouco a gente vai falar também do De La Cruz. É um meio recheado lá na frente, quer dizer, você tem um Bruno Henrique, que ele provavelmente vai fazer o de 9 agora, mas ele atua pelo lado, enfim, é um time com riqueza de possibilidades ali com seus jogadores. Eu acho que isso, sim, cria uma expectativa muito grande para o Flamengo, né? A expectativa é muito grande porque o elenco é muito forte, porque o treinador é promissor, e porque o clube, se precisar, depois de fazer uma avaliação de como vai ser esse primeiro semestre e investir pontualmente em atleta aqui ou ali, ele tem como conseguir jogadores. Sim. Então, é óbvio que o futebol desmente, o campo desmentiu isso algumas vezes nos últimos anos, mas não tem o porquê de a gente não acreditar numa temporada muito forte do Flamengo. A questão é que
a gente vai ter outros times muito fortes também. Sim. Eu acho que o nível da temporada no futebol brasileiro vai ser bem alto. Ô Bino, você acha que a expectativa para cima do Flamengo ela vai ser maior? Não, Acho que não também. eu acho que não. A atuação no mercado regula um pouco a expectativa, mas assim, o Flamengo ele está sempre na expectativa, porque se você zerasse ali o Do ano futebol passado pra brasileiro, esse ano não subiu. 31 de dezembro, Do início do ano passado. o Flamengo já era muito forte. Já era muito forte. Aí você troca o Fabrício Bruno, traz um Vitão, traz um Danilo, tá pensando em alguém aqui, ele pontual, só vai reforçar melhor no Gabigol meio foi do embora. ano. O Gabigol, sabe? O Flamengo não ficou ruim. Ruim tá aquele outro time lá que não contrata, que não tem ninguém, que não tem dinheiro, não sabe? Esse time é ruim. Porque ele tava ruim e continua ruim. O Flamengo era muito bom, continua muito bom. O problema é que fica aquela coisa na imagem do ano passado, início do ano, De La Cruz. Aí meio do ano, contrato, é o caralho, não sei o que. Você fica com uma coisa que a toda janela o Flamengo vai ser, sabe, o predador do mercado. Essa janela vai ser e vai continuar muito bem. A questão é que o Bene fala, a gente fala isso acho que desde o ano passado. O Flamengo teve um momento que ele estava aqui, o Palmeiras tentava se aproximar com o trabalho, mas de elenco ninguém pegava. Agora todo mundo vai subindo. É o Botafogo, é o Palmeiras, é o Galo quando se reforça, é o Cruzeiro com os medalhões que tenta fazer uma fumaça. Mas E é muita a gente gente vai se ter- reforçando e a gente e pode ter- elevando o nível. A gente pode ter times do mesmo nível do time do Flamengo sem que esses Aí clubes tenham depende do elencos trabalho, do mesmo aí depende nível. do trabalho. O Sim, mas time é de São Paulo, por isso que eu tô 1 a 11 pro São colocando. Paulo, é ruim? Não. O São Paulo tem um bom time. Por isso que Não, eu tô, canta eu tô- pra mim. Desculpa, Não. do meio pra frente, o que você considera de formação ideal de São Paulo? É que o problema do São Paulo tá. Tem o quarteto, ele Atrás. gosta Não, do mas quarteto. canta pra mim, quarteto canta pra mágico, mim quarteto. que você É o quarteto sugere mágico. como ideal Ele gosta. São Paulo do Quarteto meio pra mágico, frente. eu vi isso aqui. É, Eu quarteto gosto, mágico. joga o Alisson, joga o Pablo Maia, esses dois. são Rapidinho. titulares. Alisson e Pablo Maia, você vai ter poucas duplas de volante melhor no Brasil. Se o São Paulo não vender nenhum jogador, Caleri é o centroavante, aí o Sobeja joga com uma linha de 3 entre eles, Lucas joga de qualquer jeito, Oscar se estiver bem joga, aí tem uma briga do Ferreira. Beleza, Ferreira e Luciano. Tá bom, meu Deus do né? céu, olha esse time. Tá bom, Ah, tá mas lá bom. pra trás, é preferência, tudo bem. Não acho que lá atrás esteja algo tão desesperador. Não acho. As laterais estão complicadas. Mas aí Mas você não tá no mercado lateral é um pra tentar- problema mundial, Você não tá né? no mercado para tentar alguma coisa pelas laterais? Ainda que não seja um elenco de muita profundidade, isso eu acho que não vai ser. Você é um Perfeito. bom time. Então, assim, Mas aí- você vai ter muita gente chegando. E você não imaginava 4, 5 anos atrás, você ia ter talvez um São Paulo, não o São Paulo exatamente o time, mas o terceiro, quarto time do Brasil, com essa qualidade. Então a coisa foi subindo. A gente tem que lembrar do Inter Entendeu? também. Tem o Inter, O tem Inter o Corinthians. também, que não Você vai- perdeu o Alan Corinthians. Patrick. né? Você vai Corinthians. pegar o 7º time do Brasil, assim, numa ordem, você vai escalonar. Próprio Fortaleza, Você vai virar e falar, Cruzeiro. Cidade, Bahia, Atlético, vai virar e falar um timaço. Bahia. Fortaleza, Entendeu? Bahia. Fortaleza, que Bahia. vai Aí você Cruzeiro, tem os bons Atlético, times em peça, você Cruzeiro. tem os bons times em Esse trabalho. ano- Sim. Pô, baita do Nível campeonato. subindo. Esse ano o Campeonato Brasileiro vai Vai ser ser... bom, vai ser bom. A gente está falando aí dessas peças, vamos dar uma olhada nesse meio do Flamengo com a declaração do De La Cruz. De La Cruz ficou devendo ano passado, certo? Teve Ficou muitas devendo. lesões também, né? Eu acho que ele teve um bom início de temporada. E depois, mas depois eu acho que ele teve que encarar uma realidade que ele não estava acostumado e ele tem questões crônicas. Exatamente. Mas ele disse o seguinte, vamos ver, aspas para o De La Cruz, hein? Tá apostando tudo agora em 2025, hein? Obviamente que estava muito lindo, mas tinha que jogar, tinha que render. Sabia o preço alto que haviam pagado por meu passe. Então também é uma responsabilidade, um compromisso que eu sinto internamente, que tenho que devolver ao clube a impressão que tinha criado. Realmente a impressão era ótima dele no River e o começo dele também a impressão foi ótima, foi ótima. E ele é um bom jogador, sim. 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 Agora os números dele no Flamengo. Foram 41 jogos, 72 minutos ali por jogo, 2 gols, 6 assistências, a gente podia esperar realmente mais assistências dele, mas uma presença em jogos ali até que baixa, ali, 59%. O Flamengo fez 70 jogos desde a estreia dele, ele em 41 jogos, a gente esperava mais, mas é aquilo que a gente falou, lesão e tal, uma série E de coisas. tem o funcionamento de como era o time do Tite também, que foi Sim. quando ele chegou, né? Aí você tem que lembrar que você tem um Arrascaeta mais avançado, um Gerson que apoia muito, os laterais os pontas que passavam bastante. Então a função, às vezes, dele também é você entender ali o ritmo que ele ia entrar no time, adaptação, uma série de coisas que contou com as lesões também. Mas tecnicamente eu não questiono a capacidade de De La Cruz. Fala bem. Não, eu achei ele muito bom jogador. Eu acho que mesmo no River ele era um cara que tinha seus momentos de oscilação. Eu acho que uma das vantagens de ter o elenco que nem o do Flamengo é que você pode lidar bem com esses momentos, e passa muito pelo treinador isso, Sim. pelo entender o momento do atleta e mais do que isso, como usar o atleta, porque o De La Cruz Eu ele tenho pode dúvida jogar. de como o Felipe usaria o De La Cruz. Eu acho que ele usa o De La Cruz como um segundo.
com o Gerson mais aberto e um cara de velocidade pelo lado, dependendo de quem ele tiver para jogar atrás. O time do Felipe não pede um cara aberto mais de velocidade? Um aberto de velocidade e o Gerson de segundo? Pode ser também. Eu tenho essa dúvida. E o De La Cruz cara mais lado, pegada mas aí de tem essa dúvida da utilização do De La Cruz pela característica do Felipe. Vou fazer uma conta aqui, peraí, vamos Eu lá? acho que o De La Cruz vai pro lado, não. Não. Ele O tem- Gerson não que fala. Não, o Gerson pro lado. Eu acho que o De La Cruz talvez seja... O Gerson jogou muitas vezes. Eu acho Vai ter um que Gerson de segundo e um cara aberto de Vamos lá, velocidade. Eric De La Cruz, Eric De La Cruz, Sim. tá? tá? dois O aqui. De La Mais Cruz pegada. pode solta Chega lá, muito. solta ele, o Eric Arrascaeta segura. joga por dentro. Pode falar do jeito que você Gerson gosta. pro lado. De La Cruz fazendo box to box. Pode falar do jeito que você Nunca gosta. usei Não sei se tem... Não sei. Em área. box tenho to duas- box. ele não fala nem break. Não, Ele box to vou box, chamar um ele break. fala Que assim. break? Mas Eu quem tenho que várias falou? interrogações. Não é crepe. Eu tenho não é duas crepe, interrogações. mas esqueci até o Não é nome, crepe. falou. Olha lá. Se for doce. E salgado? Galete. Não fala box to box. Continua explicando não aí, fala peraí. box to Agora, box. Plínio, agora você. Pra você. De La Cruz solto no Galete, e aí o Arrascaeta, que é Gerson dentro. por um lado. Gerson por um lado e um de velocidade pelo outro lado. Quem seria esse? Pra mim é o Cebolinha. Cebolinha, Se quando tiver estiver inteiro. bem. não E sei. lá na frente, Também não sei. Pedro. Pedro. Não sei. Mas agora Pode não ser tem Bruno Henrique quando então, tiver mas Pedro na agora, frente. mas agora não Você tem tem Pedro, Luiz agora não tem Araújo. Cebolinha Você e não vai ter de cara o Arrascaeta. Você tem jogadores de Campeonato velocidade. estadual. Campeonato estadual. Mas, filho. Presta atenção, Campeonato estadual. Os dirigentes conseguiram fazer uma coisa que eu jamais pensei que poderiam fazer. Nós tivemos rodadas do Campeonato Estadual Carioca e, mesmo com os times grandes sem conseguirem resultados, as torcidas não reclamam. Porque o normal seria o time estar despreparado, o resultado não ser bom e a torcida reclamar. Mas o negócio está tão largado, porque é início de temporada, porque adiantaram o povo não tá calendário nem por causa aí. do Mundial de Mas deixa eu Sexta. falar uma coisa, vamos lá. Nem aí, por enquanto. Mas só Vamos lá. uma coisinha A fase de pra jogar grupos pro da Plínio. Libertadores começa quando? Em abril. Em abril. No último final de semana de março, depois da data Isso. FIFA Ali brasileira, começa. e ali em abril começa a fase de Ali, grupo. o Flamengo não deve ter ainda o Pedro. Não. Você não sabe nem se tem o Pedro pro Mundial. O que eu acho que é o Entendeu? seguinte, Birne, Você não tem o Cebolinha ali. eu a acho gente tem que pensar eu um acho que time a ali. situação do De La Cruz ela é crônica. A situação do De La Cruz, ele é um jogador que demanda do físico. Ele tem uma questão de uma interrogação sobre o físico. Para ele ser esse cara que o Zé brinca, o box-to-box, ou área. Não, ele que eu não falou. sei se ele consegue Jamais. te entregar. Ele que fala box to E eu box. talvez acho que o Felipe possa montar um pulgar, Gerson, Arrascaeta e pensar nesse homem de lado com o Pedro. E não é o De La Cruz. Não sei se o De La Cruz... De La Cruz não é titular. Não sei. Não sei como é que Não, ele também não volta. tenho certeza. O De La Não sei Cruz- qual é a condição. O De La Cruz ele é um cara que tem situações crônicas, de lesão, de condicionamento. Sim. Ele não sei como é que ele volta e eu acho que você pode Lá vem. considerar que talvez ele não seja esse cara garantido. Gente, e Não, a eu gente queria pode saber considerar- Você tem ingenuidade com esse o De La elemento. Cruz é uma E o crepe Felipe, ou o Felipe uma pega galete? outro tipo de característica. Eu não Hoje- consigo eu fazer Acho que é noção. crepe, porque Hoje- é doce ver o De La Cruz Hoje, quando jogar. você precisa na característica do Felipe, que você sai numa segunda linha, você tem que ter alguém para dar dinamismo e acelerar. Hoje você tem quem mais pronto para fazer isso? O Gerson de segundo ou o De La Cruz de segundo? É porque o Gerson pode fazer esse cara aberto, ele pode. Mas se eu tenho o Gerson de segundo mais inteiro que o De La Cruz, eu prefiro ele ali. Ele joga com dois velozes pelo lado, mais dois laterais velozes. Quantos Não sei, campeonatos ele o pode Flamengo vai trocar. disputar? O que ele vai fazer com o Danilo da vida? Eu não sei. Todos. O Flamengo vai disputar todos os Não sei. campeonatos. O Felipe pode fazer também, até porque você passou com muitos problemas Por isso de eu acho que o DM na Danilo é temporada, você interessantíssimo pode chegar. mesclar também. Ele segura e tem um homem de velocidade. Mesclar larga. E o Arrascaeta também não sei se segura a temporada inteira fisicamente. O De La Cruz é um cara que pode jogar ali por dentro também. Mas Arrascaeta e De La Pra Cruz mim tem a juntos mesma ali. interrogação com os dois. Você não põe os dois juntos? Ponho, eventualmente ponho. Com o De La Cruz de segundo, depende de contra quem você vai jogar. Eu acho, Contra quem você colocaria os dois? Contra times que você vai atacar mais ou times mais leves fisicamente. Ou seja, o Mirassol de novo na tua conta. Não precisa chegar tanto. Quer que eu dê um exemplo? Quero. Pra você, contra o Cruzeiro. Tá. Felipe tem variação, gente. Felipe Luiz tem variação. Ele pode isso que eu pensar tô- o isso time que eu com ia falar. algumas Eu também opções. Isso é um luxo que poucos treinadores no Campeonato Brasileiro têm, de olhar para um banco e falar, não, hoje eu prefiro jogar dessa forma e eu tenho jogadores que vão corresponder tecnicamente. Eu acho Quantos clubes no país têm essa possibilidade? Quantos técnicos? Sim, eu de acho olhar que- e falar, ó, vou mudar um aqui, vai mudar um pouco a característica, mas tecnicamente vai me entregar. Eu acho que o Felipe parte de um princípio, um sistema de jogo, um 4-2-3-1 e tal, mas durante 90 minutos ele tem a capacidade de mudar. Esses três, então, três no meio campo. Não, tô falando, ele Meio pode, que com três. ele pode ser um 4-2-3-1, ele pode ser um 4-3-3, No 2-3-1, o ou jogador. 3-4-3, 4-4-2, depende. Eu acho que o Felipe tem essa versatilidade de peças, porque as peças que ele tem nas mãos, eles podem fazer isso, ou poderão fazer isso, acho que tranquilamente. E eu acho que como
Pelo menos pelas ideias, pela forma como o Felipe sempre se porta nas entrevistas. Acho que ele pode ter muitas variações. Ele vai ter muitas variações. Então, ele tem um princípio, de ideia. É de aceleração, de marcação e aceleração. E depois ele pode alternar de acordo com o que ele está falando, e eu concordo, de acordo com os adversários. Ele deu essa amostra nesse pequeno tempo que ele teve aqui, ele deu essa amostra. De forma clara. A variação, no dia que você vem a perder um cara de beirada, no dia que você tem que usar um lateral um pouco mais de explosão e segurar um homem por... A variação ela vai existir porque o elenco do Flamengo ele tem que ter variação. O elenco do Flamengo tem muitas peças. Ainda que a gente fique nessa do mercado, ainda tem muitas peças. Agora, eu acho que ele vai ter uma ideia base dele. Ele não vai em 6 jogos da fase de grupo da Libertadores, porque 3 jogos eu jogo de um jeito, 3 jogos eu jogo do outro. Dos 19 jogos do primeiro turno brasileiro, 10 jogos eu jogo de um jeito, 9 de... Ele tem uma ideia. A variação acho que se dá pelas circunstâncias do calendário dos adversários em cima da ideia dele fixa. Se a ideia dele fixa, eu ainda acho. Eu não sei o que vai ser do De La Cruz na temporada. A gente acha o que ele pode render. É um baita de um jogador. Em forma... Ele já entregou isso no Flamengo no passado. Não acho que ele deveu a temporada inteira, não. Sim. Começou, eu acho que em momentos... Só que a temporada ela vai sacrificando quem é bom jogador. Entendeu? O Flamengo deu uma tacada pesada no De La Cruz, né? Tá aí no nosso GC, inclusive. 80 milhões de reais, né? Uma tacada ali, apostou alto no De La Cruz e acho que até... Como é que foi? Físico. 80 milhões ali. Lembrou alguém? No Pix. No Pix. Quem? Você tem isso no Pix? Lembrou quem? 80 milhões? De morango. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Mas ele mudou, não é mais de morango, não. É flocos. É flocos. Quem? O Bubu. Bubu? Pede milkshake de flocos no Rio. Chega lá, onde que é mesmo o lugar que ele pede? Irmão, se tem uma coisa que eu não entendo no Rio, onde se compra milkshake de flocos. Graças a Deus. Sei lá onde é que ele Ele sabe, ele conhece. Ele vai pra praia de Ele tênis e conhece. meia. Ele falou que ele vai... Tem que botar Ele vai pra a praia de calda meia. do copo. De meia e tênis? Ele falou que ele vai pra praia de meia, de Diz que é tênis, carioca. bermudão, pochete Sapatênis. e camisa. Laranja. Isso, tudo laranja. Gente, Inclusive com as peças de roupa, cada peça com o seu nome. Ele falou que ele quer